Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Amém? Então, queridos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é protegendo a sua igreja. Amém? Vamos falar sobre isso. Vocês sabem que nesse mês nós estamos tratando do tema Igreja Apostólica, estamos falando ali sobre a igreja do primeiro século, né? E todas as mensagens até agora foram baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Mas quando nós pensamos na igreja apostólica, nós temos que pensar também nas cartas de Paulo e dos outros apóstolos, né? Porque as cartas também fazem parte da orientação, da fundamentação teológica para a igreja do primeiro século e, consequentemente, para nós. Então, como foi falado aqui, a igreja do primeiro século, ali a igreja primitiva, ela começou com poder. Quando o Espírito Santo foi derramado ali sobre os primeiros cristãos, a igreja começa de maneira poderosa. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Em cada alma havia temor, muitos milagres, maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os discípulos, eles não diziam que coisa alguma era sua, mas eles compartilhavam tudo, eles tinham tudo em comum, vendiam propriedades e bens, traziam ali o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam a cada um de acordo com a sua necessidade. Eles se reuniam diariamente ali no pátio do templo, nas casas, partiam o pão com alegria, com singeleza de coração, e diariamente o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Mas no começo, essa igreja, ela se concentrava em Jerusalém, até que nós temos o primeiro mártir da igreja, que foi um diácono chamado Estevão. Foi o primeiro cristão a ser morto, e ele morreu apedrejado pelo nome de Jesus. E a partir daí a igreja começa a se espalhar, a igreja começa a sair de Jerusalém. E no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a conversão de Saulo de Tarso, que veio a se tornar o maior apóstolo de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, né? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele teve o seu ministério entre os gentios. O apóstolo Pedro, ele tinha um ministério mais para os judeus. Então ele ministrou mais os judeus, também os gentios, mas mais os judeus. E o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para ser um missionário, para ser um apóstolo que iria abrir outros campos. E dentre os campos que o apóstolo Paulo ministrou e abriu igrejas, nós temos a igreja aos Coríntios, uma igreja que foi fundada na cidade de Corinto, uma cidade na Grécia. E Paulo escreve pelo menos 2 cartas a essa igreja aos Coríntios, né? A igreja de Corinto. Não sei se ele escreveu mais, tá? Não parei para saber se ele escreveu mais, mas na Bíblia nós temos 2 cartas de Paulo a essa igreja. E nessas cartas, Paulo está trazendo fundamentações teológicas para a igreja, mas está também corrigindo alguns problemas da igreja. Porque a igreja primitiva, apesar de ter começado com poder, não era uma igreja isenta de problemas, tá? Então a maioria das cartas, por exemplo, dos apóstolos, ali especialmente do apóstolo Paulo, elas foram escritas para corrigir alguns problemas que existiam na igreja do primeiro século. E quando você vai ver os problemas que existiam na igreja ali de Corinto, nós tínhamos um problema muito sério, que era a divisão entre os irmãos, contendas, falatórios, e Paulo escreve então corrigindo isso. Além disso, existia imoralidade grosseira ali na igreja de Corinto, né? Tem um caso onde um homem, ele tem relação sexual com a madrasta, né, com a mulher do pai dele. E Paulo manda entregar aquele camarada a Satanás, fala: entrega esse cara a Satanás, excomunga esse cara, para que o corpo dele seja destruído, a fim de que talvez o espírito dele seja salvo, né? Nós vemos também ali que os irmãos brigavam entre si
em tribunais. Então era uma igreja problemática. Alguns estavam se prostituindo, né, estavam em fornicação, e Paulo dá várias orientações a respeito da santidade, a respeito do casamento também. Essa igreja tinha problema na ceia do Senhor, então é na carta aos Coríntios que Paulo começa a trazer também algumas orientações para que houvesse organização na ceia e no culto, né? E era uma igreja que fluía muito nos dons espirituais, mas a coisa era meio bagunçada. Então Paulo, ele vai orientando essa igreja. E nesse texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 3, de 1 a 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que na igreja de Corinto havia inveja, haviam contendas e haviam divisões. E ele diz que essas são atitudes de cristãos carnais, não de cristãos espirituais. Ele diz assim: olha, eu queria falar a vocês como espirituais, mas eu tive que falar a vocês como carnais, como crianças em Cristo. Eu tenho que dar leite para vocês, eu não posso dar comida sólida, eu não posso dar uma picanha aqui para vocês, porque vocês não estão preparados para a picanha. Eu tenho que dar leite, falar o beabá para vocês, porque entre vocês existem contendas, divisões, existem invejas. Então, queridos, quando nós nos tornamos cristãos espirituais, essas atitudes de inveja, contenda e divisão passam a ser comportamentos reprovados por nós. E aí nós passamos a entender que a nossa função é proteger a igreja e não dividi-la. Por exemplo, em uma outra carta do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja, Paulo está dizendo que nós devemos nos esforçar diligentemente para proteger a unidade da igreja. E nessa manhã, dia 5 de outubro de 2025, eu gostaria de dizer de maneira clara e em bom tom que é a sua função proteger a unidade da igreja. Posso ouvir um amém? Então olha aí para a pessoa do seu lado e diga assim: é a sua função proteger a unidade da igreja. A unidade é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Então Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. Esse foi um dos segredos ali da igreja que começou em Jerusalém. Eles estavam unidos, eles oravam de maneira unânime, e quando eles estavam unidos, o poder de Deus se manifestava no meio deles, né? Inclusive, Jesus ele falou que uma casa dividida, ela não vai prevalecer. Então nós precisamos trabalhar com diligência pela unidade da igreja. E a unidade é a alma da comunhão. Destrua a unidade e você estará rasgando o coração do corpo de Cristo. Então nosso modelo de unidade é o próprio Deus, a Trindade. Você sabe que Deus é um Deus triuno, né? Ao mesmo tempo que nós cremos em um Deus, é só um Deus, ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um e trabalham em total harmonia e unidade. Então, agir de maneira diferente é um reflexo de carnalidade e loucura, amém? Então, se você quer saber se uma pessoa é uma pessoa carnal ou é uma pessoa espiritual, é só você ver: existe inveja? Pensa aí, faça uma autoanálise: existe inveja no meu coração? Eu sou uma pessoa que gosto de divisão, de facção, de dividir, né, de criar contendas, então eu sou um cristão carnal. Mas se eu estou lutando pela promoção da unidade da igreja e do corpo de Cristo, eu sou um cristão espiritual. E para somar isso que eu estou falando, quero contar aqui uma ilustração. Essa ilustração, ela é intitulada Coisa de Louco. Olha só, essa história diz que um homem, ele foi visitar um hospício, e o enfermeiro começou a mostrar pacientemente os vários setores ali daquela casa, né? E aí aquele homem, ele percebeu que haviam mais internos, mais loucos naquele lugar, do que profissionais, do que enfermeiros.
E ele ficou preocupado, ele disse assim: vocês não têm medo que os internos se unam e façam uma revolta, agridam vocês? Afinal, eles são em número muito maior. E aí o enfermeiro respondeu assim: não precisa ficar com medo, porque os loucos nunca se unem. Amém? Os loucos nunca se unem, mas os sábios, as pessoas que têm o Espírito Santo no seu coração e que são maduras, elas entendem a importância da unidade. Então, como qualquer pai, o nosso Pai Celestial deseja e tem prazer que vivamos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, crucificado, Jesus orou pela unidade da igreja. Jesus orou por você e por mim. Quer ver? Olha só, João 17, de 20 a 23, acompanha ali no telão. Diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Estava falando de nós, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém? Então veja que Jesus orou por nós e orou pela nossa unidade. Então não há nada na terra mais importante, mais valioso do que a igreja. A instituição mais importante sobre a face da terra é a igreja. Claro, quando eu falo da igreja aqui, irmãos, estou falando da igreja verdadeira, tá? Não estou falando de nenhuma denominação em especial, estou falando dos verdadeiros crentes, né? Porque hoje, inclusive, existem falsas igrejas, né? Nos últimos dias, nós vamos nos deparar com falsas igrejas, com igrejas que pregam um evangelho falso, enfim, mas a verdadeira igreja é a instituição mais valiosa sobre a face da terra. Então Jesus pagou um alto preço para que todos pudéssemos estar aqui, e por isso nós devemos proteger a igreja, que é a noiva do Cordeiro, né? Então hoje nós vemos pessoas dizendo que podem ser cristãos saudáveis sem a igreja. Mentira. Muitos criticam a igreja, né? Então eles dizem mais ou menos assim: eu amo a Jesus, mas eu odeio a noiva de Jesus, né? Então cuida também, na internet está cheio de cara, né, que o trabalho deles na internet é meter o pau na igreja, irmãos, né? E eu não estou dizendo aqui que a igreja não tem problemas, tá? E que nós não devemos, às vezes, corrigir os problemas da igreja. Mas tem canal na internet que só serve para isso, irmãos, né? E muitos vão pagar, porque estão falando de caras que nós conhecemos, que são homens de Deus, essa que é a verdade, tá? Por exemplo, nem vou falar aqui, porque nem vou me lembrar, né? Mas tem aí os canais aí do YouTube que os caras ganham dinheiro criticando a igreja, né? Teve um aí que criticou uma igreja que, claro, tem os seus problemas também. Depois foram descobrir, o cara estava 12 anos com uma amante, né? E ele, enfim, né, metendo pau lá numa igreja, enfim, que faz um trabalho muito relevante, essa que é a verdade. Então cuide com a internet, irmão. Nós temos que promover a unidade do corpo de Cristo e não a divisão do corpo de Cristo. Não dá ibope para esse tipo de pessoa, essa que é a verdade. Não estou dizendo que tudo que eles falam é falso, mas promovem divisão. No meio de tudo que eles falam que pode ser verdadeiro, tem muita coisa que não é verdadeira. São pessoas magoadinhas com a igreja, que talvez não conseguiram o que queriam na igreja, então agora promovem a destruição da mesma. Então a Bíblia, ela vai nos exortar a sermos pessoas que trabalham pela unidade da igreja. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Então vamos ver aqui umas orientações práticas da Bíblia para que nós possamos promover a unidade da igreja e para que nós possamos proteger a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto aqui, preste atenção. Concentre-se no que nós temos em comum e não em nossas diferenças, porque nós temos várias coisas em comum, e é nas coisas em comum que nós devemos focar. Nós partilhamos de um mesmo Senhor, de um mesmo corpo, de um mesmo propósito, um mesmo Pai, um mesmo Espírito,
uma mesma esperança, uma mesma fé, um batismo, um amor, partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. E é nesses temas e não nas nossas diferenças pessoais que nós devemos focar. Então, quando nós focamos nas coisas que nós temos em comum, nós criamos sinergia e as nossas diferenças acabam sendo positivas e não causando divisão. É como um casamento, né? Quando o casal ali, eles são muito diferentes, né? Os cônjuges, é claro que eles vão ter atritos em alguns momentos, não tenha dúvida. Mas se eles estão focados num objetivo em comum, essas diferenças causam uma sinergia muito legal, um equilíbrio muito bom. Então Deus nos criou de maneiras diferentes. Temos personalidades, formação, cor, preferências diferentes, e isso é bom, isso não é ruim. Não podemos permitir que essas diferenças nos dividam. Nós precisamos nos concentrar no que nós temos em comum. Então, cada membro do corpo de Cristo é importante e tem a sua função. Aí eu queria contar uma outra ilustração aqui, né? O título dessa ilustração é o bate-boca das ferramentas. Olha só, conta-se que na carpintaria, certa vez, houve uma estranha assembleia. Foi um verdadeiro bate-boca para acertar diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. Qual era a causa? Ele fazia demasiado barulho, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro e juntou o material e as ferramentas e iniciou o seu trabalho. Utilizou justamente o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim proponho abandonarmos essa discussão e nos concentrarmos em uma tarefa produtiva e construtiva. E a proposta foi aceita. Todos se sentiram uma verdadeira equipe capaz de produzir objetos de qualidade, se unidas no mesmo propósito, nas mãos e na mente de um hábil carpinteiro. Amém, queridos? Então todos nós temos aí as nossas diferenças, mas nós estamos aqui como ferramentas, como membros de um corpo, e o cabeça desse corpo é o carpinteiro, é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que deixar de focar naquilo que nós temos de diferente e nós precisamos focar naquilo que nós temos em comum. Por isso que 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, olha só o que Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Amém? Então, primeiro ponto, vamos nos concentrar naquilo que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Segundo ponto, seja realista em suas expectativas. Muitas vezes nós nos frustramos na igreja, sabe por quê? Por causa da nossa expectativa. Então, quanto mais alta a expectativa, maior é a frustração, caso essa expectativa não seja suprida, não é verdade? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, já dei em outras mensagens, né? Lembram de 2014 aqui, Copa de 2014, né? Alemanha 7, Brasil 1. Não sei quantos ficaram frustrados aqui, mas eu, que acompanho o futebol, eu sabia, irmãos, que o Brasil não passaria a Alemanha. Eu e meu filho conversávamos sobre isso. Não vai passar, né? É claro que a gente não imaginava um 7-1, tá? Acho que o 7-1 foi demais, né?
mas a gente via a frustração do povo brasileiro, da torcida lá no Mineirão, né? Por quê? Porque a imprensa, né, e a torcida é passional, né? Imaginaram que a Alemanha era o Chile ali, que o Brasil ia ganhar, né, sem fazer muito esforço, como foi no jogo anterior. Não, a Alemanha passou o carro, irmãos, porque era uma seleção muito melhor, né? Na outra Copa, lá contra a Bélgica também, eu lembro que eu estava aqui atendendo, uma colega que estava aqui também, falou, vamos ver o Brasil agora, né? Eu falei, vai ver a Bélgica ganhar, e ela falou, não, o que é isso? Eu falei, cara, a Bélgica vai ganhar, né? Fellaini, De Bruyne, né? Os caras que na época estavam no auge, eu falei, a Bélgica é mais time hoje do que o Brasil. Então eu não fiquei tão frustrado, por quê? Porque as minhas expectativas estavam baixas. Se o Brasil passasse, eu ia ficar empolgado, porque eu tinha feito baixas expectativas. Agora eu não estou dizendo, então minha expectativa tem que ser baixa. Sim e não, você tem que ter uma expectativa boa, mas entender que a igreja é formada por pessoas que sim, têm as suas falhas. E quando nós fazemos uma expectativa que não é suprida, nós nos frustramos, né? Eu esperava que isso fosse acontecer. Eu esperava que o pastor agisse dessa maneira, né? E quando você vê, você está frustrado. E eu digo mais, a sua expectativa tem que ser expressa, né? Porque não tem como os irmãos ou a liderança adivinhar qual é a tua expectativa. Se você não falar, nós não temos bola de cristal. Então qual que é a tua expectativa? O que você espera de nós, né? Até me lembro que quando nós entramos aí debaixo da cobertura de paternidade da rede apostólica da aliança, né, por umas 2 vezes o apóstolo Gésio, ele veio, Pétero, o que você espera da rede apostólica? Ele queria saber se a minha expectativa era uma expectativa real ou não, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, né? Inclusive ele disse, estou aqui à tua disposição, mas eu não vou ir atrás de você. Ele falou, sempre que você precisar, eu estarei à disposição, mas não tem como eu ficar indo atrás de você. Eu falei, não espero isso mesmo. Pode deixar que todas as vezes que eu precisar, né, eu vou te procurar, e ele sempre está aberto para isso. Então nós precisamos esclarecer expectativas. Então muito da nossa frustração é resultado das expectativas irreais. Nós pensamos que na igreja as pessoas serão perfeitas, que vão se comportar sempre de maneira exemplar, que ninguém tem problemas e que cada um vai saber resolver os seus problemas. Esse seria o ideal, irmãos. Mas a realidade é muito longe disso. E pessoas maduras sabem conviver com a tensão entre o ideal e o real. Isso é maturidade. O que é maturidade? Quando você convive com a tensão entre o ideal que você deseja e a realidade. Então saiba, você deve amar apaixonadamente a igreja, mesmo com as suas imperfeições. Posso ouvir um amém? Então ame a igreja. Saiba, outros cristãos vão decepcioná-lo. Isso vai acontecer. Já vou baixar a tua expectativa. Pessoas dentro da igreja vão decepcionar você. Isso não é motivo para deixar de congregar. Então, numa família, nós convivemos uns com os outros, mesmo quando existe problema. E a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Deus escolheu, irmãos, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. As coisas fracas para confundir as fortes, né? Então você acha que nós somos aqui fortes, que nós somos sábios? Não, Deus nos escolheu pelo contrário. Porque a gente era desprezível, essa que é a verdade, né? E pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus nos escolheu e tem nos transformado para que nós possamos dar conta do ministério que Ele nos chamou. Então não adianta você se divorciar da igreja no primeiro sinal de decepção, isso é imaturidade. Além do mais, não existem igrejas perfeitas. Se você sair daqui um dia, por exemplo, e ir para uma outra igreja, no começo vai ser maravilhoso. Começa a se envolver, você vai ver que são os mesmos problemas que acontecem aqui e acontecem em qualquer outro lugar. Amém? Então, inclusive, né, aqui é só uma brincadeira, tá? Mas eu estou pensando em fazer uma placa e colocar na frente da igreja ali, ó. Nessa placa eu vou escrever o seguinte, assim, ó: pessoas perfeitas não precisam entrar. Esse é um lugar somente
para os que admitem ser pecadores, precisam de graça e querem ser transformados. Amém? Então esse é o lugar que nós estamos, é nesse lugar. Então concentre-se naquilo que nós temos em comum e tenha expectativas realistas com relação à igreja. Terceiro ponto, prefira incentivar a criticar. Então seja um incentivador, não um crítico. Então sempre é mais fácil nós olharmos aquilo que está errado e atirar pedras naqueles que estão servindo, né? Mas Deus, Ele nos adverte que nós devemos não criticar uns aos outros, mas incentivar uns aos outros. Olha só, Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, sempre que eu julgo uma pessoa erroneamente, acontecem algumas coisas, tá? Só quero abrir um parênteses aqui, a Bíblia não é contra o julgamento, a Bíblia é contra o julgamento errado, tá? Porque o próprio Paulo em Coríntios, ele vai falar para julgar, por exemplo, aquele homem imoral, né? Então é necessário que haja disciplina e julgamento na igreja. Porém, ele está falando aqui de um julgamento injusto, né? Que nós fazemos, por exemplo, através do estereótipo de uma pessoa, ou por um comportamento, e a gente acaba julgando, né, e rotulando essa pessoa. Então 4 coisas acontecem quando nós julgamos uma pessoa assim de uma maneira desonesta. Primeira coisa, perco a minha comunhão com Deus, eu firo a minha comunhão com Deus. Segundo, exponho o meu próprio orgulho e a minha insegurança. Terceiro, coloco-me numa situação de ser julgado por Deus. E quarto, eu prejudico a comunhão da igreja. Inclusive a Bíblia fala que Satanás, ele é o acusador dos nossos irmãos. Então o ministério de Satanás é o de acusar. Então não trabalhe para Satanás, irmãos, deixa ele trabalhar, né? Você trabalhe para Deus. Então sempre que nós julgamos, que nós criticamos de uma maneira especialmente injusta, nós parecemos com o inimigo. E nós estamos fazendo o trabalho dele. Então dessa forma, prefira incentivar os que estão se esforçando do que criticar. Amém? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, recuse a dar ouvidos à fofoca. Então o que é fofoca, irmãos? Fofocar é transmitir informações quando você não é nem parte do problema e nem parte da solução. Fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz você igualmente culpado pelo crime, né? Então, mesmo que você não tenha roubado, se você compra aquela mercadoria roubada, você é um criminoso também. Então, quando você participa de fofoca, você está cometendo crime, mesmo que você não seja a pessoa que está levando a informação. E eu digo mais, as pessoas que fofocam para você, elas fofocarão de você, não é verdade? Então, nós sabemos que hoje existe a fofoca espiritual, né? A fofoca disfarçada de pedido de oração, isso é muito comum na igreja, né? Ó, irmãos, eu vou contar algo aqui para você, mas é só para nós orarmos, tá? Orarmos ali pelo fulano de tal. E trazemos ali uma informação, né, que na verdade é uma fofoca, irmãos. Então nós temos que nos recusar a isso. Se uma pessoa vem trazer uma informação de alguém para você e você não é parte do problema nem da solução, oriente essa pessoa e fala diretamente com aquele que faz parte do problema. Não, não quero saber. Ou vamos chamar a pessoa aqui, né? Eu quero dizer para você, né, que a melhor maneira de demonstrar integridade é você ser leal a um ausente. A pessoa está ausente aqui, ela não pode se defender. Não, então eu defendo ela aqui, não vamos falar dela. Ou vamos chamar ela aqui para ela poder se defender dessa situação. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos promovendo a unidade do corpo de Cristo, amém? Então, quando vierem falar de alguém para você, mande essa pessoa parar, pergunte se ela já falou diretamente a outra pessoa. E nós precisamos ensinar as pessoas a resolver os seus conflitos de maneira bíblica. A gente já vai ver qual é a maneira bíblica, tá? Então, cuidado, né? Cuidado com isso, né? Isso acontece muito, né? Por exemplo, se você tiver algo para falar da igreja, pode falar diretamente para nós, sabe? A gente sabe que às vezes acontece das pessoas quererem ter um intermediário, né?
vou falar ali com a mãe do pastor, né? Porque daí a mãe do pastor fala com o pastor, né? Vou falar com o sogro, com a sogra do pastor, porque daí ela vai levar para o pastor. Não, você tem que falar diretamente com a pessoa que pode resolver esse problema. Olha só, Provérbios capítulo 26, versículo 20, diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Amém? Então, sem lenha o fogo se apaga, e aqui ele está falando de contenda, de fofoca, de calúnia. Amém? Então, não seja um criador de casos, fique longe de quem é falador e fofoqueiro. Essa é uma maneira eficaz de você promover também a unidade da igreja, você não dar ouvidos à fofoca. Seja firme. Nesses momentos nós temos que ser diretos e firmes e ensinar a pessoa a resolver o seu problema de maneira bíblica. E qual é a maneira bíblica? Então esse é o quinto ponto. Pratique a metodologia bíblica para a resolução de conflitos. Eu só vou ler o texto, porque o texto é autoexplicativo, né? Mateus 18, de 15 a 17, diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então essa é a maneira. Tem um problema com alguém? Vou direto para essa pessoa. Se ela não me ouvir, aí sim posso chamar uma testemunha. Irmão, preciso de você aí, para resolver um problema. Vai comigo. Tem uma testemunha agora. Não ouviu? Aí eu posso abrir, tentei resolver com o irmão. Estou abrindo aqui, né? Ele não quis seguir os passos ali, só para os irmãos saber qualquer informação, né? Eu tentei fazer a minha parte. É assim que se promove, né, a paz entre os irmãos. Provavelmente aquele irmão vai aceitar, né, a sua abordagem, né, se você chegar nele. Mas se não aceitar, é assim que se faz, irmãos. Então eu não preciso explicar isso. O texto já é autoexplicativo. E finalmente, o último ponto aqui que eu quero destacar é: apoie a sua liderança. Amém? E aqui também, né, eu vou ler um texto, e o texto já deixa claro o que eu quero dizer com isso. Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: obedecei a vossos pastores, né, ou líderes, ou guias, né, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Então, a ingrata tarefa de um pastor, muitas vezes, é ficar apagando o fogo de igreja, né? E perdendo e se desgastando com controvérsias entre os irmãos, né? E eu quero dizer que o meu desafio aí para a nossa igreja é que nós sejamos essa igreja unida. Então, finalizo a mensagem perguntando: o que você tem feito para preservar a unidade da igreja? Para que esse lugar seja aconchegante, um lugar de amor, onde as pessoas sintam a presença de Deus. Quando as pessoas encontram um lugar onde os membros verdadeiramente se amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. Então concentre-se no que nós temos em comum, seja realista nas suas expectativas, incentive ao invés de criticar, não dê ouvidos à fofoca, resolva os seus problemas com os outros com maturidade, de maneira bíblica, e apoie a sua liderança. Amém, queridos? Queria deixar essa mensagem com a igreja. Eu vejo que é muito mais uma mensagem para muitos aqui preventiva do que corretiva, porque eu louvo a Deus, realmente eu louvo a Deus, e nós vemos que a nossa igreja tem caminhado para esse lugar de comunhão, esse lugar de unidade, esse lugar de pertencimento, onde nós entendemos que nós pertencemos a um mesmo corpo, temos um mesmo Senhor sobre nós e devemos nos concentrar nisso, amém, irmãos? Mas nós temos que sempre nos prevenir, né, porque também temos muitas diferenças, e nessas diferenças
podem surgir, então, divisões, contendas, facções, invejas, e nós temos também lutado espiritualmente contra isso, contra os espíritos que estão por trás também dessas manifestações. Amém? Vamos ficar de pé, convido o louvor para vir aqui à frente.